Falar agora da advogada influenciadora Deolane Bezerra. Foi feita uma denúncia do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo à Secretaria de Administração Penitenciária sobre supostas regalias concedidas à influenciadora. No presídio, Deolane teve chuveiro exclusivo, cama diferente das demais detentas. E tem mais, hein? O relatório final do inquérito da polícia diz que Deolane escondeu parte do que ganhou e declarou apenas à Receita Federal 7,5% de tudo que recebeu nas contas correntes ao longo de 4 anos. Segundo a polícia, isso demonstra a operação do suposto esquema de lavagem de dinheiro. Do brilho dos holofotes ao isolamento dentro da prisão. Nos últimos 2 dias, a rotina de Deolane Bezerra mudou radicalmente. Da mansão no Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, a uma cela apertada no extremo oeste do estado. Só que mesmo de trás das grades, Deolane Bezerra tem gerado polêmica por causa dos privilégios. Na penitenciária feminina de Santana, zona norte de São Paulo, ela ficou presa por 14 horas, tempo suficiente para gerar uma denúncia. O Sindicato dos Policiais Penais do Estado acionaram a Secretaria da Administração Penitenciária, alegando que a influenciadora recebeu supostas regalias. No presídio, Deolane teve acesso a um chuveiro exclusivo e a uma cama bem diferente das demais detentas. No dia seguinte, Deolane foi transferida para o presídio de Tupi Paulista, no interior do estado. São 670 quilômetros de distância da capital. Uma viagem de cerca de 8 horas de carro. Ao chegar ao presídio, por ser advogada, Deolane também teve acesso a uma cela especial. São 9 metros quadrados. Um espaço que comporta até 2 pessoas, mas a estrutura é básica. Tem beliche, colchões, ventilador, chuveiro e um sanitário interno. Mas Deolane está dividindo o espaço com uma outra detenta que também é advogada. O advogado, ele faz jus à sala de estado maior, ou seja, ele tem que permanecer detido preventivamente numa sala diferenciada, dentro da polícia ou de um quartel, que não seja uma cela de comum, né, de preços comuns. E além disso, se o Estado não tem a sala de Estado Maior, o advogado tem que responder aí o processo em prisão domiciliária. A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo confirmou que acompanha as condições da prisão de Deolane e exige o cumprimento das prerrogativas da classe. O acompanhamento da OAB no cumprimento de mandados de busca e apreensão ou prisão não é um privilégio da doutora Deolane, mas ela é uma garantia legal conferida a todo e qualquer advogado ou advogada que se vê alvo de uma medida invasiva como essa. E ela visa garantir a dignidade daquele profissional e evitar que suas prerrogativas sejam violadas. Mas as comparações com a vida antiga da influenciadora são inevitáveis. A mulher que até dias atrás exibia roupas exclusivas, sapatos de grife internacional e joias milionárias, teve tudo isso trocado pelo isolamento e até um uniforme. A defesa de Deolane pede a substituição da prisão preventiva da advogada pela prisão domiciliar e cita que Deolane tem uma filha menor de idade que depende dos cuidados da influenciadora. Nas circunstâncias e da decretação da prisão, como o excesso, é o fato de que a Deolane é mãe de uma criança de 9 anos, excelência. E está demonstrado, nós já juntamos no procedimento de custódia, o fato de que, sendo mãe, ela tem direito a responder em prisão domiciliar. O argumento da maternidade é cada vez mais monitorado pelas autoridades quando se trata da prisão de mulheres envolvidas no crime organizado. O crime organizado, quando ele contrata, digamos assim, uma mulher, por exemplo, para transportar droga, ele promete para ela que, se caso ela for presa, né, ela vai ter uma defesa e que a possibilidade dela sair na audiência de custódia é maior do que um homem. Porque existe uma jurisprudência no nosso país onde uma mulher que é mãe, por exemplo, de crianças até 12 anos, né, ela tem direito de responder aquele processo solta, né, em regime aberto. Então, o crime acaba se aproveitando dessa situação, né, para contratar essa mulher. Durante a mesma audiência de custódia, Deolane deixou claro que considera a prisão uma injustiça jurídica. Disse que a atuação dela era exclusivamente profissional.
Excelência, eu fui presa num exercício da profissão. À época dos fatos, eu advogava. É um processo é um processo de um ano bem antigo, 2019, 2020. E eu quero deixar bem claro, mesmo sabendo que aqui não se trata de mérito, mas que eu fui presa por estar advogando por uma quantia de R$24 mil depositada em minha conta por um cliente que consta no próprio relatório da polícia o acompanhamento meu como advogada ao cliente. Durante o interrogatório, ao ser questionada sobre a saúde, mais uma vez a influenciadora fez um apelo. Eu tenho alguns problemas, mas são psicológicos, não de mobilidade, e as receitas já foram anexadas aqui, os remédios estão aqui. A linha que separa o exercício da advocacia da cumplicidade com o crime organizado foi tema de um encontro tenso no passado. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Deolane falou sobre as notícias de que ela atuava como defensora da maior facção criminosa do país. Doutora Deolane, por que a senhora costuma ser chamada como advogada do PCC? Eu advogo para clientes. Se eles fazem parte de alguma organização criminosa, o problema é deles. Eu advogo para clientes. Eu quero ver um advogado criminalista no Brasil que não advogue para bandidos. Claro que de 100% dos nossos clientes, tem 5% que são presos injustamente. Eu que vivi no meio disso, eu sei que existe. Mas a maioria cometeu um fato criminoso. A senhora teme alguma investigação sobre o seu enriquecimento? Não, nenhum. Mas o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil acreditam que a relação vai muito além de apenas honorários advocatícios. A investigação que deu início à Operação Vernix coloca Deolane Bezerra no núcleo financeiro da facção. Bilhetes encontrados no esgoto de uma penitenciária apontaram para uma transportadora de fachada controlada pelo PCC no interior do estado. A polícia descobriu que essa empresa repassava fluxos contínuos de dinheiro sujo do narcotráfico para contas pessoais e empresariais ligadas a Deolane. A acusação indica que ela atuava como uma espécie de caixa ou vitrine da organização. A função dela era bem clara: emprestar a imagem pública e as empresas para ocultar o dinheiro sujo da cúpula da organização criminosa. A polícia diz que entre os anos de 2018 e 2021, Deolane recebeu mais de R$1 milhão em depósitos fracionados, nas contas bancárias abertas como pessoa física. E ainda teria movimentado milhões de reais do crime organizado por meio de negócios de fachada, que estão em nome dela. A polícia diz que as empresas funcionavam em casas humildes, em uma das cidades próximas a Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Era lá que, até 2019, estava presa a cúpula do PCC. O relatório final da investigação apontou que Deolane Bezerra escondeu a maior parte do patrimônio. A influenciadora informou a Receita que acumulou nos últimos 4 anos R$577 mil. Mas para os investigadores, não é bem por aí. Esse valor representa pouco mais de 7% de tudo que foi rastreado nas contas bancárias de Deolane Bezerra, algo em torno de R$7 milhões e 600 mil. Para a Polícia Civil não restam dúvidas. Essa diferença do que foi declarado para o que foi encontrado é uma demonstração clara de um esquema de lavagem de dinheiro. O mesmo relatório ainda aponta um comportamento recorrente. As empresas de Deolane Bezerra e os parentes de Marcola utilizavam os mesmos intermediários financeiros. Era a mesma engrenagem operada pelo crime para dar aparência legal aos recursos de origem ilícita. Tem amizade muito próxima com a família do Alejandro Herbas Camacho, amiga pessoal da esposa do Alejandro, há fotos e há provas. Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior é irmão de Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola. Os dois seguem presos em uma penitenciária federal em Brasília. Segundo o Ministério Público, a família de Marcola usava a transportadora para lavar dinheiro, o que dava aparência legal aos valores obtidos com atividades criminosas. O esquema seria operado por Everton de Souza, o player. Seria ele quem depositava o dinheiro do crime nas contas das empresas de Deolane. Nós verificamos transferências bancárias, inclusive os comprovantes no aparelho celular da transportadora para a Deolane. E com o afastamento
de sigilo fiscal e bancário e relatórios técnicos produzidos pelo Laboratório de Dinheiro desnudaram ali o que nós chamamos de um oceano de lavagem de dinheiro, assim, cifras extremamente vultosas, sem lastro e origem. Longe do glamour da internet, cercada por muros altos e isolada do público, Deolane assiste de dentro de uma cela especial a ruína do patrimônio que ostentava nas redes sociais. Os milhões de seguidores não têm mais acesso à rotina da advogada e agora ela passa a ser acompanhada por juízes, promotores e auditores da Receita Federal. A defesa entrou com habeas corpus, mas ela continua presa. A justiça negou.